meu nome é Camila Cabral, sou nutricionista e gestora de pessoas. Vou dar a disciplina para vocês de comunicação e ética. Ela foi dividida em 3 unidades. Na unidade 1, nós falaremos sobre as doutrinas fundamentais éticas, ética e moral, falaremos também sobre os valores éticos e morais e conceito de direito. Já na unidade 2, nós falaremos sobre a bioética, a ética profissional, o Estatuto do Deficiente com uma leve participação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já na unidade 3, nós falaremos sobre a comunicação, ela dividida em comunicação verbal e não verbal e a junção de ambas. Na unidade 1, quando nós falamos sobre doutrinas fundamentais éticas, nós podemos utilizar como se fosse o pai da ética e da moral que nós utilizamos hoje. O primeiro pensamento que surgiu foi a ética grega. Na ética grega, tivemos, por exemplo, os sofistas. Os sofistas, eles passaram esses pensamentos adiante. E nós utilizamos muitos pensamentos hoje. Outra época que a gente utilizou a ética foi a ética cristã medieval, que muitos pensamentos eram embasados sobre a religião. Já na contemporânea, nós tivemos ali uma dúvida entre se a parte era mais racional, se Deus era mais presente na nossa questão ética, o que valeria, se era o que Deus queria ou se era da vontade do ser humano. E já na Idade Moderna, tivemos uma pequena variação também desses pensamentos e utilizamos até hoje. Quando nós levamos para a definição de ética e moral, a ética está baseada ali no bem e no mal, no conjunto de normas e princípios que nós, humanos, vamos usar de norte. Já a questão da moral, ela vai estar muito ali enraizada em questões sobre os princípios, preceitos, os costumes, valores, que vai nortear esse comportamento desse ser humano na sociedade. Só que a questão da moral, ela pode variar ao longo da sua vida, ela pode ser mutável e ela também pode ser influenciada por a sua localização geográfica, o tempo histórico que ele está, qual século que ele vive, a religião que ele acredita, se ele não acredita em religião. Ele pode ter ali várias possibilidades para formar a sua moral. Essa moral, ela também é embasada, e a ética, na nossa questão do direito, o que está ali determinado na nossa Constituição. Então, muito do que nós utilizamos hoje de ética e moral tem um embasamento da questão do direito e outras é o que a gente vai tendo de formação ao longo da vida. O que nossos pais passaram, o que aprendemos na escola, alguma coisa que a gente se identifica e isso a gente vai levando ao longo da nossa vida. Mas também pode ser que em algum determinado momento da nossa vida, alguns princípios que a gente achava válido, vamos supor, aos 15 anos, não ser mais válido aos 20. Então, ela é mutável. Nem sempre o que utilizamos hoje pode ser utilizado lá na frente. Quando a gente pega a questão de ética e moral, os valores, eles são divididos em 10. Por exemplo, ser amigo, ser justo, ser fiel, praticar o bem. Então, vários desses mandamentos, como se fossem os mandamentos religiosos, vai nortear a nossa conduta ética e moral. O que a gente vai achar certo e errado, o que a gente vai levar para frente. Na unidade 2, falaremos sobre a bioética. A bioética, ela começou a ser falada mais ou menos nos anos 60, quando começamos a falar sobre a questão do uso de anticoncepcional, a questão do aborto, uso de ventiladores, transplante de órgãos. A gente começou a utilizar algumas ideias do que poderia e não poderia ser feito. A bioética tem muita questão da ética, o que seria o válido pelo bem e o mal em relação ao ser humano. Por exemplo, é ético você fazer um transplante, por exemplo, sem a autorização do paciente? Não necessariamente. Então, a bioética ali para
levar em consideração se vai ser benéfico o transplante para o paciente, se não vai, se pode ser feito esse transplante, se tem uma autorização. Porém, em 1970, um norte-americano, após fazer algumas pesquisas sobre câncer, ele achou que era válido criar o termo bioética. Essa bioética, ela pode ser encontrada em diversas áreas, como a área da saúde, que seria a medicina, a área da biologia, podemos encontrar ela também na questão religiosa, na questão do direito, na questão da filosofia. Então, a área dela é muito ampla. Quando a gente utiliza também a bioética, o lado profissional, a gente vê muito a questão dos códigos de ética. A bioética está enraizada no código de ética do profissional. Então, todo mundo que tem um conselho que você precisa responder, um exemplo, nós, nutricionistas, nós temos o nosso conselho de nutricionista, que seria o CRN. Então, nós temos um código de ética que a gente tem que utilizar. Então, lá vai dar todos os parâmetros éticos e bioéticos do que a gente pode fazer. Por exemplo, se nós quisermos fazer uma pesquisa com a população e a gente quiser utilizar, vamos supor, determinado alimento para saber se aquela população vai ter alergia ou não, nós precisamos escrever um projeto, por exemplo, mandar para o comitê. Esse comitê ele vai ver todas as vantagens e desvantagens que a gente está propondo no nosso estudo e vai autorizar ou não. Então, o comitê de ética, ali que tem a bioética envolvida, ele vai determinar se aquele estudo vai ser válido para a sociedade, por exemplo, e se vai trazer algum benefício com ele, ou se vai trazer algum malefício. Então, a questão da bioética aplicada no código de ética do profissional seria isso. Então, a bioética em si, ela é para dar embasamento se aquela atividade ou aquele estudo que está sendo realizado ou quer ser realizado vai trazer algum benefício para a sociedade ou não. Ela também não pode ser feito um teste antes de remeter, por exemplo, o projeto para o comitê. Você precisa primeiro, como eu falei anteriormente, escrever todo o estudo, quais são as vertentes dele, e depois você executar, caso o conselho autorize. Nosso conselho de ética, por exemplo, que seria lá o CRN, nosso código de conduta, ele diz, por exemplo, que nós não podemos postar antes e depois de paciente, nós não podemos expor a história do paciente nas redes sociais, nós não podemos, por exemplo, se a gente vai prescrever um suplemento, dizer só uma marca, a gente precisa indicar 3, porque não é ético com a outra pessoa, no caso, um exemplo, nosso paciente. Então, a gente precisa dar opções para ele comprar o que vai ser justo, por exemplo, na questão, às vezes, financeira. Então, o código de ética, ele dá o embasamento para o profissional, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quando a gente fala do estatuto do deficiente ali, nós temos que entender que ele nem sempre foi válido aqui no Brasil. Ele foi criado, sancionado em Brasília após necessidades de pais quererem que os seus filhos tivessem uma condição melhor de estudo, de locomoção, de benefícios culturais. Tudo isso é garantido pelo Estatuto da Criança. Então, ela foi sancionada em Brasília, como eu já falei. Ela tem a data da lei dela, o número dela é 13.146/2015. Então, a lei do Estatuto do Deficiente, ela tem esse número que é diferente do ECA, tá? O ECA ali, ele vai te falar quais são os direitos das crianças e dos adolescentes de uma forma geral, sem ter alguma deficiência. Quando a gente fala de deficiência, a gente vai falar ali que está embasado no Estatuto do Deficiente, o autista, o surdo cego, o que tem alguma deficiência em relação à mobilidade, ou ele tem, às vezes, uma condição atípica, só cego, só surdo, ou com ambas, como eu já falei. Então, o Estatuto do Deficiente, ele vai pregar isso, os benefícios
que essa criança especial vai ter. E ele também diz lá que ele tem direito a uma pessoa que cuide dele no ambiente escolar. Essa pessoa que vai cuidar dele no ambiente escolar, ela pode ser chamada de vários nomes. Por exemplo, em Cuiabá, chamam de CAD. Em Várzea Grande, TDE. E em alguns lugares, às vezes, quando tem empresas terceirizadas, às vezes vai chamar de cuidador ou de apoio escolar. Então, independente do nome que é utilizado, essa lei, ela foi criada com o intuito dessas crianças ter benefícios dentro da escola e que tivesse um apoio para suas necessidades. Quais são essas necessidades? De higiene, de locomoção, de melhoria na questão de atividades escolares, que essa pessoa ela vai dar suporte para ele, às vezes fazer atividade física, se às vezes ele se alimenta e sem querer acaba se sujando, ela vai ajudar ele a limpar. Se às vezes ele tem dificuldade de se alimentar, ela vai ajudar ele a fazer essa questão da alimentação. Ela vai cuidar da rotina dele também ao longo da escola. Ela vai cuidar dele, ela vai dar o suporte para ele ao longo de todas as suas atividades dentro da unidade escolar. Quando a gente vai para o lado do cuidador, muitas unidades de órgão público, por exemplo, é feito um concurso. Então, no concurso, muitas vezes tem as suas exigências e muitas vezes não. Mas, basicamente, eles exigem que esse profissional tenha 18 anos e ensino médio completo. E, às vezes, ele precisa fazer uma pequena prova para comprovar que ele está apto para poder exercer o seu trabalho. Mas, se nós formos parar para analisar, esse profissional, ele precisa ter pelo menos alguns conhecimentos básicos dentro dessa unidade escolar. Ele precisa ali saber como que seria, um exemplo, a grade curricular ali, um exemplo que essa criança vai precisar estudar. Ele vai precisar saber quais são as rotinas que ele vai precisar acompanhar. Ele vai precisar ter noções sobre as patologias ou a patologia que essa criança especial pode vir a ter. Ele não precisa ser um especialista, mas ele precisa ter um conhecimento. Ele precisa ter noção também que às vezes ele vai ter que precisar adaptar aquela refeição que ele está fazendo dentro da unidade escolar. Ele precisa entender que às vezes ele vai ter que dar um suporte na questão de higienização. Às vezes essa criança, ela não tem condições de se ir sozinha ao banheiro. Um exemplo, às vezes ela fica o dia todo nessa unidade escolar. Às vezes ela não consegue tomar banho, não consegue fazer a questão da higienização bucal. Então, ele vai precisar dar o suporte para essa criança. Então, como ele faz esse suporte dentro da criança, ele não precisa, às vezes, ter uma pedagogia ou uma profissão especializada naquela área, mas ele precisa ter noções de como cuidar dessa criança dentro da unidade escolar. Então, é fundamental esse profissional, ele buscar conhecimento para dar o melhor suporte para essa criança ali. Porque a partir do momento que ele está cuidando da criança, ele é o responsável. Ele não é o responsável legal, mas ele é a pessoa maior de idade que está responsável pela vida dessa criança. Então, ele precisa ter noções do que vai ser bom para essa criança, para ajudar ela a se desenvolver dentro da unidade escolar, que o objetivo do cuidador é ele ajudar nesse suporte para a criança conseguir interagir com a comunidade, assim como ele se desenvolver dentro da questão escolar. Na unidade 3, nós vamos falar sobre a questão da comunicação. A comunicação ela é utilizada para nós expressarmos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos medos. E ela também pode ser dividida em várias formas, como a forma formal, a forma informal. Mas também ela pode ser falada, ter a questão da comunicação verbal e não verbal, que é a que nós vamos abordar nessa unidade. A comunicação verbal ela pode ser escrita ou oral. Nessa oral é quando a gente vai fazer, às vezes, por exemplo, igual eu estou falando com vocês aqui. É uma comunicação oral. Agora, quando vocês vão ler um slide, por exemplo, ou vocês vão ler uma revista, um livro, esse é um tipo de comunicação escrita. Então, a comunicação verbal, ela pode ser dividida na oral ou na escrita.
Quando nós passamos para a questão da comunicação não verbal, ela já é mais ampla. Nós podemos usar expressões faciais, nós podemos usar imagens, placas, sons. Então, hoje, um caso que a gente usa, por exemplo, as figurinhas no WhatsApp, a gente, às vezes, com uma figurinha, a gente pode passar várias ideias. Um emoji que pode ser, às vezes, expressar uma risada para mim, pode ser para outra pessoa um outro sinal. Então, você precisa ficar atento, às vezes, nas redes sociais com a sua comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal ela é muito, muito utilizada hoje no nosso dia a dia por causa das redes sociais. E existe também a comunicação mista ou híbrida. Mas o que seria isso? Nada mais é que a junção da nossa comunicação oral, tanto ela sendo escrita ou falada, que seria verbal ali, como a questão da não verbal, que seria imagens, gestos, placas. Então, a gente utiliza muito hoje no nosso dia a dia a comunicação mista, que seria essa junção da verbal e da não verbal. O que a gente precisa ter atenção nessa comunicação? Como é a forma que a gente vai expressar a entonação, principalmente quando a gente lida com uma criança especial. Então, a gente precisa perceber qual é o tom que a gente vai utilizar com essa criança, qual é o tipo de linguagem, se a gente vai usar, às vezes, na comunicação, uma comunicação mais formal, uma comunicação mais informal. A gente precisa pensar como que vai ser o nosso receptor, a pessoa que vai receber essa mensagem, vai entender. Então, a gente precisa pensar nesse outro lado. Eu sou o emissor, mas será que o meu receptor vai entender a mensagem que eu estou passando, às vezes escrita? Quem já não recebeu uma mensagem, às vezes, no WhatsApp, escrito com todas as letras grandes? Você, às vezes, acha que a pessoa está te xingando, né? Ou está muito brava com você. Mas, às vezes, ele não teve o cuidado de escrever de outra forma. E, às vezes, você acha que ele está bravo, você vai interpretar aquela comunicação que ele fez com você de uma forma equivocada. Então, é sempre bom a gente entender qual é o momento que a gente vai utilizar a nossa comunicação ou qual é a forma que a gente vai escrever. A gente, por exemplo, não vai mandar uma mensagem informal para o chefe nosso, um exemplo no WhatsApp ou um e-mail. Então, a gente tem que pensar qual é a pessoa que vai receber essa mensagem quando a gente estiver enviando ela ou quando a gente estiver conversando. Então, saber qual é o momento de utilizar a comunicação é fundamental, principalmente quando a gente cuida de crianças especiais. Às vezes ela não tem o entendimento do momento que você está falando com ela, ou às vezes a compreensão dela não é suficiente para aquela forma que você está falando. Então, é fundamental você adaptar a sua fala com o desenvolvimento dessa criança especial. Até na questão de você se comunicar com ela, se comunicar com os outros colaboradores. Às vezes, algumas instituições permitem o contato do pai com o profissional que cuida dessa criança. Então, você precisa sempre ponderar qual vai ser a comunicação e a forma que você vai utilizar essa comunicação. Mas, se você for se comunicar principalmente com um pai, tenta colocar uma linguagem de fácil acesso para eles, que eles vão compreender, porque tem muitos pais que não são estudados, eles não vão ter, às vezes, a compreensão da forma que você está falando. E sempre se preocupar com essa questão, porque, às vezes, a mensagem que você está enviando pode não ser recebida da forma que você enviou. Pessoal, esse foi o conteúdo da nossa disciplina de comunicação e ética. Caso vocês tenham alguma dúvida que vocês não consigam esclarecer pela apostila ou pelo slide que o professor disponibilizará, você pode estar tirando a sua dúvida no WhatsApp. Espero ver vocês em breve.